Rodrigo, prazer aqui, obrigado pelo convite. Estamos aqui com o Bill Hard, que é uma simpatia. Já gravei com ele a respeito da Hards e tudo mais. Mas você me falava do plano estratégico que os vinhos australianos planejaram no passado, que cumpriram antes do tempo. Queria que você perguntasse isso a ele e traduzisse aqui para os nossos telespectadores. Claro. Bill, é assim, importante até, Didu, falar, a primeira vez que a gente está com o Bill Hard aqui no Brasil, ele é o embaixador da Austrália. Lógico que ele representa a marca Hard, mas ele tem uma muito mais forte do muito grande do vinho australiano. Claro. Então eu vou perguntar para ele justamente isso. O que a Austrália fez, né? Isso. Quais foram os Pode ser uma lição para os nossos vinhos brasileiros. Bill, just question to you. We are now in a phase of discussions of import restrictions to imported wines, and I think Australia is a very good case of success of how can you develop an industry without restricting, the domestic production or imports. Right? Absolutely. How do you think about this? I totally agree. I mean, we have been reducing our import duty for 30 years now. Even 30 years ago, it was just over 10%, but today it's only 5% duty by value. And despite that, we import only 12% of the wine drunk in Australia. And I think the reason is that, we had to lift our quality, lift our standards. We had to convince our local population that the wines we were making were the best wines to drink. So, that competition, a little bit of competition from the imported wines that come in has actually, I think, helped our industry. Okay. Thank you, Bill. Conta pra gente. O que ele colocou aqui, eu acho que, mesmo sem saber, e está no nosso cenário aqui de dia a dia, enfim, de vinhos domésticos importados, aqui é um mercado só e que, ou seja, a Austrália reduziu, os impostos de importação de 30% para apenas 5%. E que é muito importante você convencer, primeiro, o seu público, o bebedor de vinho, que bebe vinho importado ou doméstico, de que o país consegue fazer um bom vinho, Então, o que ele está trazendo para a gente aqui, isso na verdade, essa competição, no fim, ela é muito saudável para o setor como um todo, Claro. Então, acho que aqui está um bom exemplo disso. And Bill, just asking you, how do you see the scenario in Brazil for the Australian wine industry? I mean, you have been here already for 3 days. What is your impression about it? Eu estou perguntando para ele, Didu, como é que ele vê, com uma visão de alguém de fora, o cenário do vinho aqui? Ele já está 3 dias com a gente, teve no Rio e São Paulo, então vamos ver o que ele tem a dizer. I'm very, very optimistic. I mean, there are a number of signs that show that we should be successful, but not only Australia, I think a lot of other countries exporting to Brazil should be successful. When you look at the strength and the vibrancy of the economy here, which is growing better than almost any other world economy, when you think that events like the World Cup, the Olympics will be here in the next 4 years, there's a lot happening here. There's a lot of activity and vibrancy. So, I think all those occasions, a little more wealth, world occasions will lead to people drinking more wine and drinking more internationally too. So I think Australia has a very good chance of exploiting that opportunity. Didu, Bill, ele tem uma visão muito otimista do nosso mercado. Ele acredita que é um mercado que tem um potencial enorme, não só para o vinho australiano, mas para o vinho importado como um todo. E ele esteve no Rio de Janeiro, pôde ver, enfim, já construções da Vila Olímpica. Então ele acredita que os eventos internacionais vão ajudar a impulsionar a economia. E, enfim, ele é muito otimista com o mercado como um todo. Então temos um... Eu queria que você perguntasse para ele a respeito de bag-in-box, porque a Austrália perdão, é um país que tem bastante bag-in-box e inclusive de vinhos de melhor qualidade. Eu sou um apreciador de bag-in-box e lamento que no Brasil a gente só tem vinhos de qualidade muito simples, embalados em bag-in-box. Queria que ele falasse sobre Bill, Didu is asking us about your impression of the wines that are in bag-in-box, in packaging, because Brazil has just a very little offer of bag-in-box wines, mainly of cheap wines, entry-level wines. Didu is a appreciator of also good premium wines in bag-in-box, and we don't see these wines here. So what is your vision on that? I'm really pleased that Didu is a supporter of bag-in-box because I think it was one of the most wonderful inventions for wine.
you know, in our country, what it did is it reduced the snobism about wine. It made wine more accessible. You know, people were happy to drink in this simple, casual way. And to give you an idea, not many people know this, but at the absolute peak in Australia, 2/3 of all wine, 66% of all wine by volume was drunk out of bag-in-box. That was in about the late 1980s, early 1990s. And today, the figure I think is 40%. So 40% of all wine in Australia is drunk out of bag-in-box. It's just a lovely, convenient, casual, non-snobbish way of consuming wine. Dido, ele gostou da sua pergunta porque, assim como você, ele também apoia muito o vinho do bag-in-box e é legal ouvir a opinião dele sobre isso, que é um formato de embalagem que tira um pouco esse snobismo, claro, essa distância, essa coisa elitizada do vinho. Então, ele também é um grande apoiador do bag-in-box e ele trouxe um número que para mim é surpreendente, não sei se para você também, Dido, mas assim, nos anos 80 e 90, 66% do vinho australiano comercializado era bag-in-box. Impressionante. Esse número atual é aproximadamente 40%, mas de qualquer forma mostra que, ou seja, que é uma forma de você comercializar vinho, uma embalagem extremamente interessante. Importante dizer, não só para vinhos de baixa qualidade, mas para vinhos premium também. Né? Conta ele que na minha casa de praia eu sempre tenho bag-in-box na geladeira, porque a minha mulher não me vê abrindo a segunda garrafa. Quando ela pergunta se eu estou bebendo demais, eu falo, é a terceira taça. Dido told us that it's a very good story. He always keep a bag-in-box on his fridge because then his wife never asked him that he's buying the second bottle. He said, no, I'm still in the first one. So, that's very good. It's good reason. That's very good. Thank you, Bill. Actually, one comment about bag-in-box I just wanted to add. You know, I think we all agree the best way to consume wine is just have a glass or two a day or a glass or two per meal. And with bag-in-box, with that accessibility, it leads to that sort of consumption rather than just waiting for a special occasion to open a bottle sort of thing. It makes it an everyday moderate consumption rather than almost a binge consumption where you go out and you have 2 or 3 bottles of wine, you know, once a week. Esse é um outro aspecto do bag-in-box que o Bill está levantando aqui, é que você quebra essa coisa de você abrir a garrafa de vinho só para um momento especial. Claro. Você pode tomar 2, 3 taças, você vai ter o vinho ali acondicionado, né, para uma faz próxima ocasião. Faz uma pasta e toma uma taça só. Toma uma taça. Pronto. E daqui a 2, 3 dias você pode provar aquele vinho de novo. Agora, para terminar, queria que você perguntasse para o Bill o que ele recomendaria aos produtores brasileiros para que saíssem de sua crise. Bill, what is your message to the local wine producers in Brazil? What should they do in order to get out of this, you know, this crisis that we live nowadays? Well, Dido and myself spoke a little earlier about planning, you know, about analysing what those producers have at the moment in terms of strengths, where their weaknesses are, and actually developing a plan to sort of overcome any weaknesses, to exploit, you know, advantages that the industry might have, and to act on that plan and act together. Don't fight between the producers for market share. One of the greatest success of Australia, I think, was a great export success was based on the fact that we promoted Australia first, Australian wine first, and our brands second. So we established the Australian category first, and then our own brands. Dido, muito interessante aqui a visão dele, né? 2 aspectos, assim. Primeiro, de você fazer a análise da indústria, né? E através de um plano, ou seja, quais são as nossas fortalezas, né? O que a indústria nacional tem de forte, como é que ela pode explorar isso e como é que ela pode minimizar, digamos, as deficiências da indústria. E o segundo, né, que eu acho que é uma mensagem extremamente interessante que a Austrália nos traduz isso, é de enxergar a categoria de vinhos como um todo, né? Ou seja, o vinho brasileiro e não somente as marcas em si. Primeiro vem a categoria, depois vem as marcas, né? Claro. Então é isso que ele nos trouxe aí. Obrigado, Rodrigo. Legal, valeu. Thank you, Bill. Very nice. Very nice. Thank you.